Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre voltado ao mercado de bolsa de valores e de investimentos. E nesse vídeo de hoje eu vou meio que fazer uma continuação do vídeo da semana passada, quando eu falei sobre a melhor classe de ativos, e nesse momento aqui eu vou estar mostrando a importância de você juntar todas as classes de ativos e não apenas escolher aquela melhor. O que a gente vai ver hoje numericamente dentro da planilha, mostrando que você tem uma garantia maior do teu futuro, conseguindo aumentar o retorno e reduzir o risco também. Vocês vão dar uma olhada aí, isso pode parecer um pouco complicado, mas com certeza vocês vão entender porque vai estar muito claro aqui na planilha. Então logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, avisem aos amigos, que é sempre muito importante para esse conteúdo chegar a mais gente. É um conteúdo que acaba dando trabalho, mas a gente sabe que a mudança e a melhora da vida financeira das pessoas, das famílias, acaba sendo muito importante para nós. Por isso a gente continua fazendo esse trabalho já ao longo de 7, 8 anos. Então a gente já vai começar depois da vinheta. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria aproveitar e trazer nesse vídeo de hoje é o seguinte. É muito provável que se você estiver no início da tua vida financeira, da tua vida de investidor e etc., você não vá conseguir entender muito bem esse vídeo de hoje. E quando eu falo no início, é talvez nos 2, 3, 4, 5 primeiros anos. Por quê? Porque nesse período é natural da pessoa querer focar apenas em ganhar o máximo possível. Né? Então é muito natural a ganância tomar conta de você, aquela ambição de conseguir chegar rápido, aquela coisa de tentar conseguir um atalho. Isso ainda está muito intrínseco dentro da gente. Afinal, eu estou abrindo mão de fazer um consumo hoje para investir, eu quero conseguir ter o mais rápido possível retorno. Depois de 4, 5, 6 anos, você já vai ter batido com a cabeça algumas vezes, você já vai ter perdido dinheiro em outras empresas, você já vai ter perdido 80%, 90% em alguns investimentos, e aí a tua cabeça começa a virar um pouquinho, ela começa a girar. Então, se você ainda está no começo, talvez você não consiga entender muito bem. Se você está no começo e ainda conseguiu entender, parabéns, tua cabeça é uma cabeça muito boa, uma cabeça de investidor. Para mim, inclusive, né, eu que comecei com 19 anos, imagina, um jovem, o que ele quer? Ele quer se aposentar o mais rápido possível, ele quer poder fazer tudo o que ele quer gastar e etc. Lá atrás eu tomei muito na cabeça, tá? Com 19, com 20, com 21 anos, achava que era maior burrice diversificar, achava que era maior burrice a gente tentar ir galgando o resultado aos poucos. Se porventura eu acertasse uma, duas ações ou uma opção e etc, eu poderia ganhar muito dinheiro. E quando você coloca isso, né, em gráficos mensais, anuais, bianuais, quando você começa a botar quinquenais, enfim, decenais, etc., você percebe que o teu resultado é menor. Por quê? Porque você não é o super-homem, você não consegue acertar aquela ação que subiu. Eventualmente você consegue. E aí você acaba ganhando uma nova dose aí de adrenalina para tentar acertar outras e você acaba perdendo aí no longo prazo. Então hoje a gente acredita muito no quê? Na diversificação. E quando você fala na diversificação, você está falando de duas coisas, de retorno versus risco. Tá? Pode parecer bobagem, eu mesmo já falei e eu falo às vezes que a única medida de risco não deveria ser a volatilidade. Né? Por quê? Porque o cara que conhece bem os investimentos não tem problema nenhum. A ação caiu 20%, 30%, 40% e etc. Ou teve uma crise, teve uma pandemia, enfim, não tem problema nenhum isso acontecer. Agora, imagina, por exemplo, a pessoa que ela quer montar um patrimônio. Por quê? Porque a nossa casa de análise ela é focada exatamente nisso. Né? Tem casas de análise que focam em te dar várias oportunidades todos os dias para você ficar acompanhando, comprando e vendendo, etc. Tem outras que focam só em dividendos, tem outras que focam em alguma outra coisa, mas a gente não. A gente foca em levar você ao teu objetivo.
E qual é o objetivo da pessoa? Ou é juntar um patrimônio ou é juntar uma renda. E como é que você consegue fazer isso? Né? Você sobe degrau a degrau. Tá, você não vai correr uma maratona de 42 quilômetros sem passar pelo primeiro quilômetro, pelo quinto quilômetro, pelo 10º quilômetro. Assim como você não vai subir uma escadaria de 300 degraus sem passar pelo 50º degrau, pelo 70º degrau, pelo 100º degrau. Então é importante que passe por todas as etapas e é importante que você não leve tombos aí no meio. Então, esses tombos acabam sendo muito custosos. Se você quer, por exemplo, subir a escada de 5 em 5 degraus, ou se você quer correr muito rápido no início, por exemplo, vai faltar fôlego depois. Se você quiser subir de 5 em 5 degraus muito rápido, às vezes você vai tombar, vai cair, vai se machucar, e aí vai ficar com o pé enfaixado, vai quebrar a perna, não sei o quê. Talvez uma pessoa que vai mais devagar, ela vai conseguir chegar em um dia e você vai demorar 3, 4, 5 meses, por exemplo, para subir essa escada com 300 degraus, ou 500, ou 1000 degraus. Não importa. Por quê? Porque você quebrou a perna, você tentou ir muito rápido. Né? O outro lá não vai completar maratona. Por quê? Porque ele quis ir muito rápido nos 2, 3 primeiros quilômetros. Então, essa construção de patrimônio acaba sendo muito importante. Tá? E essa construção de patrimônio passa por você não perder muito dinheiro na hora que a bolsa cai. E para você não perder muito dinheiro na hora que a bolsa cai, é importante você ter ativos. Número 1, ou que variem sempre para cima, como a renda fixa, né? E renda fixas que a gente seleciona dentro da área de assinante, ou você ter ativos completamente descorrelacionados. Né? E agora a gente já pode começar aqui a nossa planilha com tudo isso aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu peguei aqui? Eu peguei a variação do Ibovespa, peguei a do Small Cap, peguei a do IFIX, peguei a do IVVB, mais ou menos como a gente fez semana passada. Isso tudo mensal. Tá? Uma coisa que é interessante, por exemplo, é, olha só. Vamos pegar, por exemplo, janeiro de 2024. A gente teve Ibovespa e Small Caps que acabaram caindo. Mas a gente teve IFIX e IVVB que subiram. A gente teve aqui, ó, em novembro de 2023, Ibovespa e Small Caps que subiram muito. Aí você teve um IFIX que não subiu tanto, por exemplo. Vai ter meses que vai subir todos muito bem, assim. E vai ter meses que todos vão cair também, né? Mas na hora que você combina eles, você acaba tendo riscos menores. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Ibovespa ele tem um desvio padrão de 6,98% mensal. Isso significa que, tá, o Ibovespa ele pode cair dentro do desvio padrão dele alguma coisa em torno de 20% mais ou menos em um ano e ser considerado normal. Assim como ele pode subir 20% em um ano e ser considerado normal, não é nada fora do padrão. Se ele cair 40%, que seriam 2 desvios padrões, aí já é muito difícil, já é algo que vai acontecer só em 2,5% dos anos. Quer dizer, a cada 40 anos com esse desvio padrão atual. Né? Então você pensa o seguinte, se você investir somente em Bovespa, você tem chance de perder 40%, sei lá, você não sabe se vai ser nesse ano, no outro, etc. Mas se você investir por 40 anos, provavelmente isso vai acontecer alguma vez contigo. E às vezes vai acontecer mais do que uma vez, porque estatística é isso, né? É uma a cada 40, mas pode acontecer 2 anos seguidos, por exemplo. Então, imagina como vai ser difícil recuperar, por exemplo, uma perda de 40%. Eu estou usando Ibovespa. Eu não estou usando Magalu, não estou usando Gol, não estou usando Oi, não estou usando, sei lá, Estapar, que foi a que mais subiu no primeiro semestre do ano passado, ou C&A, que foi a que mais subiu no ano passado, enfim. Né? Estou usando aí um índice, que o índice, bem ou mal, ele já é diversificado em si. Né? Agora, se você pegar a Small Cap aqui, já dá 8,59%, você já passa para uns 25, 26%. Quer dizer, você vai ter períodos que você vai cair mais do que 50%, 55%. Na última vez aconteceu ali na pandemia, né? Mas, enfim, pode acontecer isso. O exterior aqui já está em torno de 5,09%, já é um pouco melhor esse número aqui. Tá? Mas vocês vão ver que quando a gente combina todos, a nossa carteira vai estar girando alguma coisa em 3 pontos alguma coisa, às vezes até 2 pontos alguma coisa. Isso significa que dificilmente
tá? A nossa carteira vai cair ali, né, 15, 18, 20%. Por quê? Porque a gente combina tudo. A gente vai combinar um pouco de renda fixa, um pouco de ações e etc. Então, quer dizer, a cada 40 anos vai acontecer um evento muito catastrófico assim, que a carteira vai cair 18, 19, 20%. Né, em 2 anos de uma carteira de dividendos ou carteira que tenha muito cupom de juros, muito fundos imobiliários, etc., você já recupera isso só com a renda dos teus investimentos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante da gente trabalhar. Tá? E é importante a gente dizer o seguinte, todo esse estudo que a gente está fazendo, ele não é um estudo novo. Tá? A gente já tem esse estudo há bastante tempo. Baseado nesse estudo, eu montei a carteira do YouTube aqui, que vai desde 2016 e vai muito bem. Vocês podem ver que dificilmente ela tem quedas fortes, mesmo tendo 50%, 60% em ações. E outra coisa também que é importante é o seguinte, a partir de 2021 a gente montou a carteira plena. E a carteira plena é baseada exatamente nisso, nessa alocação estrutural de ativos que a gente vai olhar agora a diferença que é. E a gente abriu agora na segunda-feira a carteira plena para que você seja um investidor. Tá? E aí a gente tem lá resultados bem expressivos desde 2022, uma carteira de 100 mil já pulou para 180 mil, como está aparecendo aqui nessa imagem, né? A própria carteira plena hoje, já depois de 2 anos, ela já ganha de todos os índices, ganha do IVVB, ganha do IBOV, ganha do IFIX, ganha do CDI, enfim, ele ganha de todos os índices, mesmo a gente tendo renda fixa, mesmo tendo ações, mesmo tendo FIIs e mesmo tendo uma volatilidade menor. Então, é exatamente o que está aparecendo aqui nesse vídeo aqui, né? Está aparecendo o quê? Que você consegue ganhar mais tendo menos drawdowns, que são essas quedas muito fortes. Ou seja, você ganha dinheiro, na verdade, ao não perder. Essa mudança de mentalidade é que tem que estar dentro da tua carteira, da tua cabeça. Tá? Algumas pessoas acham que ganhar muito dinheiro é subir 70%, 80%. Mas não adianta nada você subir 70%, 80% se depois na hora da queda você cair 50%, você perdeu o dinheiro. É só você calcular que você vai ver que você perdeu o dinheiro. Né? Você saiu de 100, foi para 180, caiu 50%, você voltou para 90%, você está pior do que 100. Além do tempo que você perdeu. Agora, se você sai de 100, vai para 140, e quando cai você perde só 10, por exemplo, vai para 126, você ganhou, você saiu de 100 e foi para 126. É melhor do que o cara que saiu de 100 e foi para 90. Então, é importante que essa chave vire na tua cabeça. Vire na cabeça que você vai ganhar dinheiro não quando a ação subir muito, mas quando você cair pouco, quando a tua carteira como um todo cair pouco. É claro que você pode ter algumas posições de risco dentro da tua carteira, não tem problema nenhum, desde que você continue caindo pouco nas quedas. Tá? Então, vamos passar aqui primeiro para a alocação mais simples que possa existir, que é o seguinte, em todas as planilhas eu estou botando um aporte inicial de 10 mil e aportes mensais de R$500. O que é alocação simples? Vamos imaginar que eu vou investir em internacional e aqui eu vou usar o IVVB, tá? de critério aqui. Renda fixa, 1/3, 166, aqui eu vou usar Tesouro Selic. E ações, eu vou usar aqui Bovespa como proxy, tá? Mas eu tô pegando resultados futuros e são completamente aleatórias aqui como é que fala? As rentabilidades. Então eu não tô pegando dados passados. Tá? A única coisa que eu estou pegando de dados passados é a rentabilidade dos últimos 5 anos em média. Estou crescendo o aporte 0,8% ao mês. Então, esses R$166 por mês internacional vai virar, depois de 30 anos, ó, R$3.000. O que deve ser mais ou menos aí a inflação, talvez um pouquinho menos, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, daqui a 30 anos, o teu aporte total vai virar R$9.000 ao invés de R$500. Mas daqui a 30 anos, imagina toda a inflação que vai ter nesse período. Isso aqui é alocação simples. Todos os meses você vai investir 1/3 internacional, 1/3 em renda fixa, 1/3 em ações. E não é um investimento ruim fazer dessa forma. Tá? Só que você pode melhorar isso. A gente vai ver aqui, ó, que dentro dessa condição, olha só que interessante, né? A ações, por exemplo, bateu igual a internacional.
Só que a rentabilidade de ações é 1,05 e a do internacional é 1,58, né? Não deveria ser dessa jeito, mas é o que eu falei, estatisticamente, como você tem resultados aleatórios, esse tipo de coisa pode acontecer. Ó, aqui inclusive ações ficou acima, ó. O normal vai se acontecer isso, internacional ficar bem acima por causa dessa diferença, ó, como aconteceu aqui, ó. O internacional caiu a 14, 16 milhões. Esse é um bom exemplo de por que a pessoa que está começando agora, ela vai não gostar desse tipo de vídeo. Por quê? Ela vai pensar assim, cara, para que eu vou perder tempo investindo nesse aqui de baixo se eu posso investir só nesse? Por que eu vou ganhar, entre aspas, né, só 16 milhões, eu poderia ganhar 48 milhões? Né? Só que se não acontecer o evento bom, ó, outro evento bom. Ó, se acontecer um evento igual a esse, por exemplo, ó como já é mais complicado. Né? Então, nesse caso aqui, ó, por que o internacional está dando muitas vezes acima? Ó, nesse caso aqui até que não deu. Porque o internacional, nesses últimos 5 anos, teve uma rentabilidade maior com um risco menor aqui. Ele caía menos. Tá? E isso aconteceu muito porque o dólar acabou subindo, né? De ainda 3,60, 3,50 ali de 2019 para uns R$ 5 agora. Nem sempre a gente vai ter uma alta tão expressiva do dólar. O dólar ele tende a subir ao longo do tempo, mas não de forma tão expressiva. Então a gente passa para outra forma de alocação, que é a alocação estrutural. O que funciona na alocação estrutural? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui 10 mil reais inicial, você vai botar 3.333 em cada um. Você vai pegar o aporte inicial de 500, você vai botar 166 em cada um. A partir do segundo mês, você não vai mais investir igualmente entre todos os ativos. Você vai pegar aquele ativo que ficou mais para trás. Então aqui ó, terminou com 3.586 o internacional, terminou com 3.521 a renda fixa e terminou com 3.392 as ações. Então o que você vai fazer? Você vai investir o valor integral do teu aporte em ações. Aí no próximo mês o internacional está com 3.757, a renda fixa com 3.554 e ações que recebeu lá o aporte está com 4.500. Então quem ficou mais para trás? A renda fixa. E esse jeito funciona muito bem, muito parecido com a alocação que a gente vai mostrar. Até o teu aporte não ser autossuficiente. Tá? Então se a gente olhar aqui, ó, nessa simulação internacional 66 vezes foi feito o aporte nele, renda fixa 168 vezes e ações 125 vezes, o que é normal, né? A renda fixa tem uma rentabilidade menor, ela acaba recebendo mais aportes aqui, vai ser o normal que vai acontecer. Acho até difícil que o internacional não receba mais aportes. Que ele receba mais aportes em alguma simulação. Ó. Nessa aqui, por exemplo, ações ficou bem para trás. Ó. Renda fixa, ações é que recebeu a maior parte dos aportes. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente escolhe os ativos que a gente vai investir sempre naquele que ficou mais para trás, o que acaba sendo interessante. Só que as tuas classes de ativos, elas ficam, depois de muitos anos, elas ficam muito desconectadas. Igual fica no primeiro. Por quê? Porque o teu aporte no último ano é 9 mil reais. Você chegou aqui a 9 milhões, 9 mil reais não consegue acertar isso. Então, você trabalhar dessa forma aqui, com essa alocação estrutural nos primeiros 5 anos, 7 anos, ok. Inclusive, a gente lá na Plena, a gente usa bastante a alocação estrutural. Mas a gente já migra um pouquinho para alocação por pesos, porque a gente sabe que tem pessoas lá que tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões também. Assim como tem pessoas que estão começando agora com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil e podem trabalhar na alocação simples. Tá? Aí a gente passa para alocação por pesos. O que é alocação por pesos? Você vai sempre manter 1/3 em cada um. Então, você vai alocar o suficiente para chegar a 1/3 em cada um. É claro que lá na carteira plena, né, que abriu as inscrições com desconto, com bônus, com um monte de coisa extra ali, tá? E o link tá aqui na descrição, lá na carteira plena, a gente faz tudo isso para você. A gente pega, a gente não tem exatamente a mesma quantidade em cada classe de ativos, a gente coloca percentuais diferentes. Uma pessoa que vai querer viajar no exterior, a gente já coloca para ela um pouquinho mais, a gente já avisa para ela, aumenta um pouco mais o internacional. Uma pessoa que quer mais renda, tem lá a alocação para a pessoa que quer um pouco mais de renda.
mas a gente tem a nossa alocação padrão, a nossa alocação básica, que foi aquela que a gente mostrou o resultado, que está acima do retorno de todos os índices e que 100 mil já virou 180 mil. Tá? Então, esse é o nosso racional da carteira plena agora, que a gente vai mostrar. Qual é a grande questão dessa alocação aqui? Nos primeiros anos aqui, ó, você vai ver que tem que estar positivo, né? O internacional era o melhor de todos, né? Então vamos usar o internacional aqui. Ó, até aqui, ó, até 6 anos mais ou menos, sempre, não, até 6 não, não, até menos. Até aqui, ó, até 3 anos e meio, ficou sempre positivo, sempre tinha alguma coisinha para aportar. Nesse ano daqui, ó, no 46 aqui, precisou vender um pouquinho de internacional. Por quê? Porque nessa alocação por pesos, o importante é ficar o mesmo valor, ou próximo do mesmo valor sempre. Então você vê aqui, ó, 3.400, 3.500 e 3.100. Se você andar aqui, ó, 22 mil, 22 mil e 18 mil. Se você andar mais aqui, ó, 37, 41 e 39. Ó, é mais ou menos o que eu uso lá na carteira do YouTube, é o que a gente usa na plena, ó, 96, 96, 95 e 106, ó, 296, 296, 250. Você vê que todos eles vão caminhando mais ou menos juntos. E aí esse valor total, ele vai crescendo ao longo do tempo. Essa é a alocação por pesos. Depois que você tem um patrimônio grande, que teu aporte não é suficiente, você vai acabar migrando para isso. Tá? Então, por isso que eu falei, a pessoa que está 2 anos, 3 anos, até 5 anos na bolsa, talvez não vá entender esse vídeo na magnitude dele. Tá? Mas graças a Deus, quem está lá na plena, quem é nosso assinante, que comprou agora na promoção ou que comprou com promoções ainda melhores no passado, porque a gente mantém o preço para quem assina, né? Então o cara vai assinar agora com desconto e vai manter esse desconto para sempre, assim como o cara lá de trás que comprou pela metade do valor que está hoje com desconto, ele mantém aquele valor lá de trás. Né? Então é parecido com a bolsa de valores, né? Quem entra antes ganha mais benefícios do que quem entra depois, e se você deixar para o ano que vem, você vai pagar mais caro do que está hoje. Tá? A gente consegue perceber aqui esse acerto de pesos. Você vê que eles andam juntos, é diferente dos outros gráficos. Você vai vendo que ele anda junto. E aí eu vou aproveitar agora só para botar aqui o final, que é o seguinte, que são esses gráficos aqui que eu gosto bastante. Né? Normalmente, o que a pessoa vai olhar? Ele vai olhar isso daqui, ó, né? Que é a média de quanto o patrimônio dele está subindo. Olha só que interessante primeiro, né? A gente tem aqui uma média de crescimento do patrimônio em torno de 2% aqui ao mês. Quanto, né? É claro que tem aportes aqui no meio, mas quando lá nos resultados a gente vê que estava em 1,5 IVVB, 1,0 e 0,7 a renda fixa. Tá? Aqui ó, a gente tem 1,7, 1,8. Você vê que o simples ele tende a ficar maior. Então o cara que olha somente o retorno, ele só pensa assim, cara, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar o máximo possível. O cara que está no início da jornada dele, o cara que ainda deixa a ganância movimentar ele tende a ter o quê? Não a alocação simples. Porque a alocação simples ela ainda vai funcionar. Ele ainda está naquela vontade de tentar ganhar o máximo possível, de ganhar o atalho, de forçar o atalho e etc. Então ele ainda vai tentar buscar aquela ação que é melhor, aquele fundo imobiliário que mais vai subir, aquela ação no exterior, qual o melhor momento, será que agora já é hora de comprar Bradesco e etc. Então todas essas perguntas são de pessoas normalmente que têm aí menos tempo de bolsa. E você vê que se você fizer a alocação simples, até ela vai trazer um retorno maior. Mas a que custo? De um desvio padrão maior. Né? Vamos voltar lá na planilha aqui. Ó. Esses aqui são os desvios padrões das classes de ativos. Ibovespa 6,98, Small Cap 8,59, Fix 3,62 e VVB 5,09. Aqui a gente está mostrando ó, desvios na alocação estrutural e por peso de 3,21 e 3,12. Muito menor do que aquela outra. Isso aqui significa que dificilmente tua carteira vai cair mais do que 18%, e essa alocação aqui eu botei 1/3 em cada um. Eu nem trabalhei ela como a gente faz lá na plena.
Por quê? Porque no gráfico que a gente mostrou do nosso patrimônio, você vê que a maior queda que teve mensal até agora foi 1% e pouco, né? Então, é mais ou menos por aí que acontece. Então, a gente vê que lá embaixo a gente tem uma média maior, só que há um custo de uma volatilidade maior. E lembrando que a alocação simples ainda é uma boa alocação, porque você está diversificando. É diferente do cara que investe só em Magalu ou só em Gol, 3,85 contra 3,35, 3,19. Você vê que sempre o desvio padrão da simples acaba sendo maior. E aí a gente consegue dividir um pelo outro, né? Só que aqui eu já divido multiplicado por 12 para a gente pegar a relação risco-retorno anual. E aí você vê aqui, ó, alocação por peso 7,7. Em alguns momentos a gente talvez tenha alocação simples com melhor relação risco-retorno. Aqui também não, ó. 6,4, ó, maior, 6,3. Olha como a alocação por peso ela ganha, né? Na grande maioria das vezes. Aqui ainda ganhou por um pouquinho, tá? Como a gente não sabe o futuro, pode ser que um cara que invista na alocação simples ganhe porque ele conseguiu uma chance em 400, uma chance em 500. Isso pode acontecer. Estatisticamente pode acontecer, mas não é o provável. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu volto a dizer para vocês que a nossa carteira plena, tá o link aqui na descrição para vocês adquirirem ela. Você vai conseguir ter todo esse aparato aqui. A gente vai dizer para você, dentro de cada classe de ativo, qual a ação que você tem que comprar, qual a ação do exterior você tem que comprar. Ah, não gosto de investir no exterior, posso comprar em BDR? Pode comprar em BDR. Qual o FII que você vai comprar, qual a renda fixa que você vai comprar, quando que você tem que vender, tudo isso, exatamente igual uma carteira recomendada. A diferença é que tem 5 analistas, porque é um para cada classe de ativos. Inclusive, eu pego a renda fixa, eu nem pego ações, tá? Mas é interessante a gente ver que é uma carteira que se complementa. A minha própria parte da renda fixa é uma parte que eu falo para as pessoas. O meu objetivo é render um pouquinhozinho de nada acima do CDI, mas gerar muita renda para que possa ter mais aportes, ter mais dinheiro para investir nas outras classes de ativos. Por quê? Porque no longo prazo, em uma economia boa, a renda fixa tende a ganhar menos. Então eu não quero tentar buscar o máximo de rentabilidade, eu quero buscar o máximo de renda possível, disponível, para que as outras classes de ativos sejam beneficiadas com isso. E é claro, na época de queda, a minha renda fixa vai cair menos. Então você vê que é uma carteira que é pensada no todo, né? Seria o mesmo que você pensar ela, entre aspas, holisticamente, vamos dizer assim, né? A gente pensa no todo, a gente pensa de forma generalista e não especialista. Qual a melhor ação? O que é melhor agora? Exterior, FIIs, ações ou renda fixa? A gente busca dessa forma. E o resultado tem sido espetacular. Quem assinar agora ainda ganha, né? 2 meses de checkmate, que é a nossa carteira de opções, e ganha ainda 3 meses do mapa das opções, que é o curso de opções. Além de tudo isso, como é um conteúdo que é mais extenso e etc., a gente já tem mais de 100 aulas gravadas lá, e fora toda semana tem monitoria, que é o nosso fechamento de mercado, que começa aberto todas as segundas às 7 horas e depois vai para a parte de assinantes às 7h30. Então, quem acompanhar a gente lá dentro da carteira plena não vai ficar perdido, embora a gente possa parecer que é um pouco mais difícil, né? Monta-se em torno de 4 ou 5 carteiras, uma de cada classe de ativo, tá? Abraços, bons investimentos, espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Se gostaram, comentem ali embaixo, curtam, compartilhem e espero vocês lá dentro da assinatura da carteira plena. Segunda-feira a gente tem fechamento de mercado às 7 horas da noite, quem quiser conhecer um pouco mais. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.